pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem em casa, estudando bastante. O assunto dessa semana, a gente vai trabalhar a parte de circuitos mistos, que são aqueles circuitos em que a gente tem alguns resistores em série e em paralelo, e a junção de tudo isso vai dar um circuito completo, chamado circuito misto. Tranquilos? É um assunto relativamente complicado, tá? Ele é mais difícil que os assuntos anteriores, então a primeira coisa fundamental é que você tenha obrigatoriamente assistido às aulas anteriores. Se você não assistiu, vai lá, assiste a aula passada, da semana retrasada, vê como é que faz série, vê como é que faz paralelo, vê aquele primeiro circuito misto que eu fiz e depois acompanha essa aula. Perfeito, pessoal? Eu vou fazer com vocês uns 3 exercícios, uns 3 exemplos, na verdade, de trabalho de circuitos mistos. Se ao final você tiver alguma dúvida, anota a dúvida, encaminha para mim no fórum, ou então na live de quinta-feira também a gente pode esclarecer. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a brincar com esses circuitos mistos. Aqui está a nossa associação mista de resistores. Então vamos fazer mais um exemplo. Vejam, diferente da aula passada, nós temos aqui um circuito que tem o R1 e o R2 em série, e esses dois estão em paralelo com o R3, perfeito? Então, qual que é o nosso objetivo nessa questão? É calcular a corrente, a DDP e, se quisermos, a potência em cada um dos resistores. Primeira coisa a fazer, analisei meu circuito, eu vou ter que encontrar os circuitos equivalentes, ou seja, substituir o R1, o R2 e o R3, na forma que for possível, por um resistor equivalente. Olhando bem para esse circuito, o que é mais fácil de eu calcular? É mais fácil calcular, primeiramente, o equivalente entre o R1 e o R2. Então, vamos fazer essa conta. Se eu observar R1 e R2 estão em série. Em série, a conta que eu tenho que fazer para achar o equivalente é somar. Então, R1 mais R2 é igual a 10 mais 20 é igual a 30. O que significa isso? Significa que esses dois resistores aqui de cima podem ser substituídos por um só. E esse um só tem que valer 30 ohms. Façamos isso. Muito bem, está aqui o nosso circuito equivalente. Então vejam, este resistor de 30 que está aqui é o equivalente ao R1 e ao R2 em série. Muito bem, de novo, continuamos com o circuito, mais simples agora, mas ainda não estamos no circuito final, não estamos com um resistor só. O que temos que fazer? Novamente, vamos calcular o resistor equivalente entre um de 30 e um de 60, só que agora em paralelo. Fazendo a conta para isso aqui, nós já aprendemos, a conta que temos que fazer é 1 sobre o R equivalente final aqui, é igual a 1 sobre o R equivalente, que é no caso 30, mais 1 sobre o R3, que é no caso 60. Só tem dois R equivalente aqui, é que esse R equivalente aqui de 30, ele é o equivalente da etapa anterior, perfeito, pessoal? Só para não confundir. Bom, 1 sobre R equivalente é 1 sobre 30 mais 1 sobre 60, tirei o mínimo entre 30 e 60, o mínimo é 60, 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2. 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1, 1. 1 sobre R equivalente é igual a 2 mais 1, 3 sobre 60. Inverti os dois lados, então ficou R sobre 1 é igual a 60 sobre 3. Ou seja, o R equivalente do paralelo vale 20. Conclusão, se substituirmos esses dois aqui por um só, esse um só tem que valer 20. Muito bem, é isso aqui então. Está aqui nosso circuito. Então, o circuito está aqui, ó. A fonte continua a mesma, R equivalente valendo 20 ohms. Se quisermos calcular a corrente elétrica, aqui está a corrente, ó. O AB igual a R equivalente vezes I. U igual a R vezes I, como já aprendemos. O AB, quanto que vale? Vale 60. Aqui apenas uma observação. Esse símbolo aqui, ó, pessoal, é o símbolo de uma fonte elétrica. A gente vai aprender isso um pouquinho mais tarde, quando estudarmos geradores elétricos. Mas só para entender, a barra maior significa o polo positivo da bateria e a barrinha menor o polo negativo da bateria. Então a corrente ela sai do positivo e vai para o negativo, sentido horário neste caso. Mas não é esse o objetivo desta aula por enquanto. Bom, quanto é o nosso UAB? 60. Qual que é o nosso R equivalente total? 20, vezes a corrente total. Pego 20, passo dividindo, 60 por 20 é igual a I total. Ou seja, nosso I total é 3 amperes. Perfeito. Então, aqui obtivemos algumas questões já que poderíamos, digamos assim, resumir. Então, o que eu poderia resumir? Bom, primeiro, nosso R equivalente total do circuito, quanto que foi? Foi de 20 ohms. Isso poderia ser uma das perguntas. A corrente total, quanto que é a corrente total? Bom, a corrente total, eu acabei de achar aqui, né, pessoal? A corrente total ela foi igual a 3 amperes. Aqui. Outra coisa que eu poderia calcular,
poderia ser pedido numa questão, no vestibular, algo assim. Calcular o valor da potência total. Então, se ele perguntasse a potência total, como que você iria fazer? A corrente total vezes a DDP total, que é o nosso UAB. Neste caso, a potência total seria igual. Qual que é o nosso I total? 3. Qual que é a nossa DDP total? 60. Ou seja, a potência total seria igual a 180 watts. Perfeito, pessoal? Então, essas aqui são as questões que poderiam perguntar total sobre o circuito. Muito bem. Feito isso, o que mais que a gente pode perceber? Você pode perceber o seguinte: eu posso querer voltar no meu circuito original para calcular corrente, DDP e potência em cada um dos resistores. Então, veja, aqui é o circuito final. Vamos voltar um pouquinho. Então, voltando um pouquinho para a gente poder analisar. Ó, vou fazer o seguinte. Então, aqui está. Esse aqui é o circuito intermediário, perfeito? Nós tínhamos chegado nessa parte. Isso aqui eu tinha tirado os dois em série e tinha virado este cara aqui. Agora vamos perceber o seguinte: para calcular em cada um deles, eu não precisaria encontrar, na verdade, o R equivalente total. Eu poderia perceber o seguinte: esta fonte está ligada em paralelo com esses dois resistores, tranquilos? Então, quer dizer que o U desse cidadão aqui, tá? Então, o aqui em cima, vale quanto? Vale 60 volts. Aqui, este cara está sujeito a uma DDP que vale 60 volts. Este cara aqui de baixo também está sujeito a uma DDP que vale 60 volts. Mas eu não entendi por que ele vale 60 também. Porque está em paralelo, gente. Ó, esses dois estão em paralelo. Quando os dois estão em paralelo, tem a mesma DDP. Qual DDP? A DDP total do circuito. Muito bem. Aí nós podemos perceber que aqui, ó, aqui vai passar uma corrente elétrica, aqui em cima, e aqui embaixo passará uma outra corrente elétrica. Tá? São correntes diferentes. Quanto vale cada uma das correntes? Só fazer a continha, ó. Então, pegar para o resistor de cima, aqui, ó, resistor de cima, beleza? Bom, quanto que é o resistor? Então, vai ficar U igual a R vezes I para esse cara aqui de cima. Quanto que é o U dele? 60. Quanto que é o R desse cara de cima? 30 vezes o I deste cara. Ou seja, o I vai ser igual a 2 amperes. Concordo? 60 dividido por 30 vai dar 2 amperes. Então, quer dizer que aqui nós teremos uma corrente I que vale 2 amperes. Aqui está a nossa corrente I. De cima, 2 amperes. Perfeito, pessoal? Ah, e se eu quiser calcular agora para o resistor de baixo? Bom, vamos lá, fazer aqui no cantinho, ó. Aqui no ladinho, ó. Resistor de baixo. Muito bem, só a mesma conta, né? U igual a R vezes I, só que para o cara de baixo. Qual que é o U aqui embaixo? Nosso U aqui embaixo é 60 volts. Qual que é o R lá embaixo? 60 ohms vezes a corrente lá de baixo. Ou seja, nossa corrente ali de baixo vai ser igual a 1 ampere, né? 60 por 60 vai dar 1 ampere. Então, se quisermos calcular agora, a corrente aqui de baixo vai ser uma corrente I igual a 1 ampere. Aqui está a corrente I igual a 1 ampere. Se você observar, se você quiser brincar mais um pouquinho, você vai perceber que nós teremos aqui, ó, uma corrente que vai passar aqui, que vai descer aqui, que vai chegar até aqui e que vai subir até aqui. Essa corrente aqui é a nossa corrente total. Quanto que é essa corrente? Ó, já tinha calculado lá atrás, mas se você observar aqui, ó, é só você analisar que esta corrente I, ela vai ser igual a 3 amperes. Perfeito? 3 amperes. Por que 3? 2 estão vindo de cima e um de baixo. Justifica 3. É a corrente que eu já tinha calculado anteriormente. Então está tudo correto, minha conta está toda correta. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, é tudo 3. Tranquilos? Muito bem. Só que agora, último passo. Fazer o cálculo para esse cara aqui, o circuito lá de baixo, que é o circuito original. Veja, o que eu já sei? Eu já sei da etapa anterior que aqui em cima, olha, aqui em cima, está passando uma corrente que vale quanto? Vale 2 amperes. Então, só voltar aqui, fazer na cor correta, ó, pessoal. Aqui em cima temos uma corrente que vale quanto? Vale 2 amperes. Perfeito? Aqui tem uma corrente de 2 amperes. Ali embaixo, eu já calculei também, nós temos uma corrente de 1 ampere. Então, vamos escrever isso aqui, ó, pessoal. Aqui, corrente I igual a 2 amperes. Aqui está essa corrente que nós já tínhamos calculado, perfeito?
Aqui embaixo temos uma corrente I igual a 1 ampere. Também já tínhamos calculado. Tranquilo. Tá aqui. Para o cara de baixo, não tem muito segredo, né, pessoal? Porque o cidadão de baixo ali, eu já tinha calculado com ele. Então, o que eu posso falar? Ó, aqui embaixo eu sei quanto vale o U. O U desse cara vale 60 volts. Eu já tinha calculado lá em cima, só que a gente, na etapa anterior, eu tinha calculado aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular o U para cada um desses caras aqui, ó, para o R1 e para o R2. Então, vamos fazer aqui, ó, resistor R1. Quanto que é o U dele? O U do 1 vai ser igual ao valor do R1 vezes a corrente I que passa no 1. O U do 1 vai ser igual. Quanto que é o valor dele? 10. Qual que é a corrente que passa nele? 2. Então, o U1 vai ser igual a 20 volts. Tranquilos? Muito bem. Vamos agora para o resistor 2. Resistor R2. Mesma coisa, ó. DDP do resistor 2 vai ser igual a quem? Ao R2 vezes a corrente que passa no 2, que é a mesma do 1 no caso, né? DDP do 2 vai ser igual, qual que é o valor dele? 20. 20 vezes 2. Ou seja, a DDP do 2 vai ser igual a 40 volts. Tranquilo? Mas 20 e 40, não entendi muito bem o que está acontecendo aqui. É o seguinte, meu querido. Olha lá, vamos colocar vermelhinho. Eu acabei de calcular que este cara aqui, ó, o 1 é igual a 20 volts. Tranquilo? Foi isso que eu acabei de calcular, né? Que a DDP desse cara é 20. Tranquilos? E o que mais eu calculei? Eu calculei que a DDP do 2 ela é igual a 40 volts. 40 volts. Tá aqui, ó. Beleza, pessoal? Isso foi o que nós acabamos de calcular. Aí, você pode analisar e perceber o seguinte. Bom, vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Se você pegar esse pontinho aqui, marcar em verde, ó, esse ponto aqui, este nó aqui, ó, deste nó aqui até este nó aqui, tem que ter quantos volts? Tem que ter 60 volts. Mas você sabe que dois resistores em série, a DDP das extremidades é a soma de cada DDP. Ou seja, ó, se você calcular 20 volts do primeiro mais 40 do segundo, dá os 60 da ligação inteira. Aqui embaixo já é 60, porque só tem um. Então aqui está o cálculo, beleza? E se eu quisesse calcular a potência? Calcular a potência, está resolvido também. Ó. Você não tem o valor da DDP? Tem o valor da corrente. Potência, como você lembra, é I vezes U, certo? Potência é igual a I vezes U. Não foi assim que calculou? Bom, assim que já aprendeu a calcular, certo? Então, ó, eu tenho o valor do I, tenho o valor do U. No caso, ó, o I é 2, então a potência 2 vezes 20. A potência desse cara é 40 watts. Corrente, 2 vezes 40. A potência desse aqui é 80. 1 vezes 60. 1 vezes 60, 60 volts. Watts, desculpe, pessoal. A potência é watts, né? Tranquilos? Então, está resolvido. Nosso circuito resolvido, primeira análise concluída. Vamos agora, na sequência, analisar um outro tipo de circuito. Muito bem, temos aqui um outro circuito com as seguintes informações. A DDP entre o ponto A e o ponto B, 900 volts. Professor, onde é que é o ponto A e o ponto B? As extremidades, tá? Então, aqui é o ponto A, aqui na esquerda, aqui é o ponto B. E temos aqui 1, 2, 3, 4 resistores associados de maneira mista. Bom, primeira coisa a analisar, eles estão em série, estão em paralelo, o que está acontecendo? Vejam, R2, R3 e R4 estão em paralelo, e este R1 está em série com todo mundo. Ok? Essa análise, pessoal, a primeira coisa a fazer é olhar o circuito e verificar isso. O que eu tenho que fazer agora? É tirar esses paralelos, colocar um só no lugar. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o resistor equivalente. Aqui a continha, ó. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, que é a fórmula que a gente utiliza para resistor equivalente em paralelo. Perfeito, pessoal? Muito bem. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 100, mais 1 sobre 150, mais 1 sobre 300. Ok? Substitui os valores. Fazendo o mínimo múltiplo comum entre 100, 150 e 300 vai dar 300. 300 dividido por 100 dá 3, vezes 1, 3. 300 por 150 dá 2, vezes 1, 2. 300 por 300 dá 1, vezes 1, 1. 1 sobre R equivalente igual 3 mais 2 mais 1. 6. Sobrou um mais aqui, pessoal, tá? Desconsidere. 3 mais 2 mais 1, 6. 6 sobre 300. Inverti os dois lados, então, ó, aqui ficou R sobre 1, aqui ficou 300 sobre 6.
R sobre 1 é R. Então, R equivalente do paralelo vale 50. Cuidado, não é o total do circuito, é apenas do paralelo. Esses três aqui, R2, R3 e R4, podem ser substituídos por um só. E esse um só tem que valer 50. Então, é isso que aconteceu, ó, pessoal. Isso aqui é o nosso circuito. Então, neste caso aqui, ó, pessoal, só para ficar claro para todo mundo, este cidadão aqui é o equivalente daqui da parte de cima. Tranquilo, pessoal? Todos entenderam? Ó, esses três em paralelo virou este 50 aqui de baixo. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou continuar com o meu circuito, né? Vou continuar com a brincadeira aqui. Então, continuando com isso, o que eu vou encontrar agora? Bom, aqui eu consigo encontrar o seguinte, um novo equivalente. Eles não estão em série, e em série basta eu somar. Então, o R equivalente em série é R1 mais o R equivalente anterior, né? Que é igual a 50. Este vale 100, este vale 50, somei os dois. Esses dois, no caso, valem 150. Muito bem. Então, o que eu consigo agora? Eu consigo, com isso, encontrar meu circuito equivalente. Está aqui, ó. DDP total era 900, meu R equivalente vale 150. Está aqui a nossa continha. O que mais que eu posso fazer aqui? Calcular a corrente total. DDP, UAB é igual a R vezes I. Quanto que é o UAB? 900. Qual que é o R equivalente total? 150. Qual que é a corrente total? Estou buscando. Passo 150 dividindo, 900 por 150 igual ao nosso I total. I total igual a 6 amperes. Então, nós teremos aqui uma corrente elétrica que vai valer, no caso, 6 amperes. Aqui está a nossa corrente elétrica valendo 6 amperes. Só observe que é a corrente total, né, pessoal? Total igual a 6 amperes. Tranquilos? Beleza? Se você quisesse calcular a potência total, era só você pegar 6 amperes, que é a corrente total, e multiplicar pela DDP total, que é igual a 900. Muito bem. Então, aqui está nosso circuito. Agora, o que eu quero fazer? Quero retomar o circuito inicial para poder calcular a corrente em cada um deles. Então, vamos lá. Fazendo isso, ó. Então, tá aqui, ó. Voltei o circuito anterior, perfeito? R1 e o R equivalente, né, que isso aqui é o equivalente àqueles três paralelos, a corrente que passa sobre o circuito total é de 6 amperes. Então, vai passar 6 amperes no primeiro, vai passar 6 amperes no segundo. Perfeito, pessoal? Muito bem. Aí, o que a gente consegue analisar? A gente consegue perceber o seguinte aqui, ó. Consegue perceber? Isso aqui é a mesma parte de trás, que eu já tinha feito, mas eu consigo calcular o valor da DDP deste primeiro cara aqui, ó. DDP do primeiro. Quanto que ela vai valer? Pessoal, aqui eu já vou pedir para vocês começarem a se acostumar a fazer a continha meio que direto. Então, ó, DDP do primeiro vai ser o R1 vezes a corrente 1, que é a corrente que passa nele. DDP aqui do primeiro vai ser igual. Quanto que vale o R1? Vale 100. 100 vezes a corrente, que no caso é 6. Ou seja, DDP do primeiro aqui vale 600 volts. Perfeito? Vale 600 volts. Este cara recebe 600 volts. Quanto vale o nosso equivalente? Mesma coisa, ó. U é igual a R vezes I. Aqui, pessoal, não vou escrever o equivalente, vou deixar só U igual a R vezes I. Já estão acostumados, né? Quanto que é o U dessa parte? Bom, vai ser o valor do R, que é 50, vezes a corrente aqui, que no caso é 6. Perfeito? Então, o nosso U vai ser igual a 300 volts. Beleza, tranquilo. Observem que a DDP total é de 900, porque o primeiro resistor R1 está consumindo 600 volts e estes demais aqui, que substituídos por um só de 50, estão consumindo 300 volts. Ou seja, na prática, significa dizer, ó, a DDP do 1 ela é igual a 600 volts. Então, isso aqui é o que eu acabei de calcular ali em cima, né? Esse cara está recebendo 600. Agora, voltamos para cá. Bom, esses três resistores não foram substituídos por esses de 50? Não foi aquela primeira conta que eu fiz? Então, quer dizer o seguinte, ó, essa parte do circuito aqui equivale a tudo isso. Essa parte aqui do circuito está recebendo 300 volts. Então, significa dizer que este cara aqui, ó, vai receber 300 volts. Perfeito? Este cara aqui também vai receber 300 volts, porque ele está em paralelo com o outro. Em paralelo, todo mundo recebe a mesma DDP. E este cara aqui também vai receber 300 volts. Ou seja, todo mundo aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, pessoal. Todo mundo aqui
vai receber 300 volts. Tranquilos? Beleza? Muito bem, muito bem. Ah, mas agora eu quero calcular a corrente em cada um deles. Ótimo, vamos lá. Ó, o que vai acontecer? Aqui vai passar uma corrente elétrica deste cara. Aqui passou uma. Aqui vai passar uma outra corrente elétrica. Estou colocando em cores diferentes para vocês perceberem que são correntes diferentes, né? E aqui vai passar uma outra corrente elétrica. Perfeito? Cada corrente vai ter um certo valor. Como é que você vai calcular? Bom, pessoal, calcular a corrente, aprender a fazer essa continha. Ó. Como é que você vai fazer? U, no caso aqui, U de quem? O 2, né? O 2 igual a R2 vezes I no 2. Qual que é o U desse cara? 300. Qual que é o R do cara lá de cima? 100 vezes corrente 2. No caso, a corrente 2 vai ser igual a 300 por 6 igual a 3 amperes. Perfeito, pessoal? Essa aqui é a nossa corrente verdinha. Ela vai valer 3 amperes. Ok? Vamos escrever aqui, ó. Essa corrente I, ela vale igual a 3 amperes. Muito bem. Vamos calcular agora a nossa corrente azulzinha? Ó, corrente azulzinha está aqui, ó. U igual a R, no caso aqui, esse cara é o 3, né? Então, U3 igual a R, 3 vezes corrente 3. Quanto que é o nosso U3? 300. Quanto que é o nosso R3 aqui? Ele vale 150 vezes corrente 3. Ou seja, nossa corrente 3 vai ser igual a 300 por 150, vai ser igual a 2 amperes. Essa corrente aqui, ela é igual a 2 amperes. Muito bem. E por último, nossa corrente rosinha, lá embaixo, ó. Então, de novo, U, aqui é o U4, né? Igual a R4 vezes I4. Quem que é o nosso U? 300. Quem que é o nosso R aqui embaixo? Ah, é 300 também, vezes a corrente I4. Ou seja, a corrente I4 vai ser 300 por 300, isso aqui vai dar 1 ampere. Então, calculei aqui, essa corrente aqui de baixo, corrente I é igual a 1 ampere. Ótimo. Agora, vejam que coisa mais linda. Você tinha calculado antes que a corrente que passa pelo R1 vale 6 amperes. E isso é verdade, ó. Quando chegou esses 6 amperes nesse nó, 3 amperes passou lá em cima, 2 passou aqui no meio e 1 aqui embaixo. 3 mais 2 mais 1 dá os 6. Isso é fundamental, tá? A corrente, a soma das correntes, quando ela abre num nó, tem que ser igual à corrente que chega. Perfeito, pessoal? Isso aqui é um princípio da conservação da energia, no caso, tá? Mas conservação da corrente elétrica. Então, está resolvido o circuito. Ah, mas o que mais que eu posso fazer, professor? Um circuito desse cai na minha prova, o que eu poderia calcular? A potência em cada resistor. Tá? Como é que eu faria a potência em cada resistor? Potência é igual a I vezes U. Ó, tem o I e tem o U deste aqui, tem o I e tem o U deste aqui, tem o I e tem o U, tem o I e tem o U. Então, eu tenho todas as informações. Se fosse o caso, bastaria eu fazer esta conta. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Então, mais um circuitinho misto aqui foi para a história. Resolvido, calculado, vamos para um próximo. Quero fazer mais um agora, que é um bala, um que tem algumas sacadas importantes. Agora sim, nosso último circuito, um circuito difícil de resolver, que tem alguns macetes que eu ainda não ensinei para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer quando você pega um circuito misto é tentar encontrar se os resistores estão em série ou paralelo. Bom, se você olhar aqui, pessoal, tem um monte de fio para tudo quanto é lado, um monte de bolinha azul que eu até deixei ali para ajudar a gente a conversar. E aí você começa a ter um problema. Você não consegue olhar para isso aqui e saber facilmente se isso está em série ou paralelo. Concorda comigo? Eu não consigo olhar para isso aqui e saber de cara, assim, qual é a configuração. Então, nós temos que fazer o seguinte, usar algo que está associado com a questão de curto-circuito. Bom, o que é um curto-circuito? Curto-circuito é quando você tem dois pontos do circuito interligados sem nenhuma resistência. Então, você não tem resistência entre dois pontos. A gente diz que eles estão em curto. E aí, o que acontece? Aí acontece que você pode utilizar vamos dizer assim, uma ferramenta, tá? Que é dar nomes para esses pontos, dar letras para esses pontos. E com isso tentar entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer. Vamos pegar essas bolinhas azuis, não todas, obviamente. Vamos tentar dar nomes para esses nós, para esses pontos aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar essa bolinha aqui, ó, de bolinha A.
tá? Essa bolinha aqui, ó, vai ser a minha bolinha A. Tranquilos? Beleza? Esta bolinha aqui de baixo vai ser a minha bolinha B. Então, aqui está, ó, bolinha A e bolinha B. Tranquilos? Bom, eu vou fazer a volta aqui, pessoal, pelo circuito, pelo sentido horário no meu circuito. O que eu vou fazer? É o ponto A e o ponto B do meu circuito, tá? Quando eu tenho dois pontos que estão conectados por um fio sem resistência, eu vou dar o mesmo nome para esses pontos. Então, esse aqui, ó, pessoal, vai ser um outro ponto A. Outro ponto A. Por quê? Porque ele está conectado ao primeiro ponto A, sem ninguém aqui no meio, ó. Tem ninguém aqui no meio. Não tem um resistor, não tem uma fonte, não tem nada. Então, ele também é um ponto A. Esse cara aqui, quem que é? É outro ponto A. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui é um outro ponto A. Ah, entendi o esquema, professor. Esse aqui, então, também é um ponto A? Também é um ponto A. Beleza? Também é um ponto A. Muito bem. Esse aqui de cima? Também é um ponto A. Tá aqui, ó. Também é um ponto A. Esse aqui? Também é um ponto A. Também é um ponto A. Esse cara aqui? Opa, cuidado, ó. Cuidado. Este cara aqui do meio é um ponto A. Beleza, pessoal? Depois a gente analisa os demais. Ele é um ponto A. Então, eu estou vendo, ó. Ponto A, ponto A, ponto A. Aqui eu parei e não fui mais à frente. A. Esse aqui. Opa, esse aqui também é um ponto A. Por que é um ponto A? Porque ele está conectado ao ponto A aqui do meio. Esse cara aqui também é um ponto A. É fácil o negócio? É, por enquanto sim. Aqui é um ponto A. Beleza? Bom, agora vamos ver. Tem mais algum ponto do circuito que eu consigo ligar, chamar de A ou algo assim, sem passar por nenhum resistor? Não, meio que acabou. Os pontos A estão aqui. Agora, vamos pegar os outros pontos, que são os pontos B. Eu vou até colocar em outra cor aqui, pessoal. Vou só fazer apagar esse ponto B que eu já tinha colocado aqui, porque eu quero escrever em verde para vocês, só para vocês diferenciarem facilmente. Tranquilos? Então, aqui, ó. Aqui está o ponto B que eu já tinha falado lá no começo. Ponto B. Gente, a regra é a mesma. Se não tiver ninguém entre dois pontos do circuito, eu dou a mesma letra para aquele ponto. Então, ó, venho andando aqui, agora sentido anti-horário, não tem ninguém, não tem ninguém. Ah, esse cara aqui é um ponto B. Beleza, esse cara aqui é ponto B. Subir, opa, mais um ponto B aqui em cima. Tá aqui. Andei um pouquinho para a esquerda. Mais um ponto B aqui na esquerda. Tranquilos? Desci. Opa, mais um ponto B aqui embaixo. Tá aqui um ponto B aqui embaixo. Cheguei até aqui. Opa, mais um ponto B aqui. Ó. Opa, ponto B está aqui. E esse cara aqui de cima, mais um ponto B. Tranquilo? Temos um ponto B aqui e temos um outro ponto B aqui, né? Beleza, pessoal? Então, tá aqui, ó, os pontos A e os pontos B do nosso circuito. Muito bem, muito bem. Então, aqui está, vamos chamar assim, a parte inicial da análise do circuito. Então, quando que eu tenho que fazer isso? Quando você não conseguir, logo de cara, verificar se aquele circuito é um circuito em série ou é um circuito em paralelo. Beleza? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar tudo que está aqui e analisar resistor por resistor. Então, vamos lá. Coloquei os resistores aqui. Vou pegar primeiramente nosso R1, que vale 20 ohms, né, que está aqui, que é este cara aqui. Ó. Então, só para ninguém se perder no meu circuito, ó, é este cara aqui que eu estou falando. Ó. Deixa eu colocar outra cor. Ó, desse cidadão aqui. Ó. Tranquilos? Muito bem. O que você percebe nesse cidadão? Que um lado dele, o lado esquerdo, está ligado no ponto A e aqui no ponto B, concordo? Então, eu posso dizer, ó, bom, aqui eu tenho um ponto A, ó, um ponto A que está aqui, e aqui eu tenho um ponto B. Ah, então esse resistor está entre o ponto A e o ponto B, professor? Tá, está entre o ponto A e o ponto B, ó. Na esquerda tem um A, na direita tem um B. Tranquilos? Muito bem. Vamos agora pegar o resistor R2. Olha aqui o resistor R2 daquele tal. Está aqui. De um lado tem um ponto A, do outro tem um ponto B. Tá? Pessoal, não faz diferença qual que é o lado, tá? Se é o lado esquerdo ou direito, isso não vem muito ao caso. Então, um lado dele está ligado no ponto A, vamos escrever aqui, ó, e o outro no ponto B. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui tem um ponto A ligado nesse cara, e aqui tem um ponto B que está ligado a esse cidadão aqui. Ótimo, muito bem. E o último cidadão ali, que é o nosso R4. Por que não tem R3, senhor? Eu esqueci de botar R3, por isso, tá? Chamei de R4, mas não faz diferença. Tá aqui, ó. O R4 também está conectado entre o ponto A e o ponto B. Então
Então, quer dizer que está todo mundo igual? Sim. Ó, esse cara está no ponto A aqui. E aqui ele tem um ponto B. Ponto Bzinho aqui. Beleza. Muito bem. Então, que conclusão nós chegamos? Nós chegamos no seguinte, ó. Todo mundo está conectado entre o ponto A e o ponto B. Percebe? Ah, se está todo mundo entre o ponto A e o ponto B, e entre o ponto A e o ponto B tem 120 volts, quer dizer que cada um deles tem 120 volts? Isso mesmo, meu querido. Todo mundo tem 120 volts. Tranquilos? Aí, vejamos o seguinte. Se todos eles estão ligados nos mesmos pontos, eu posso pegar esse circuito aqui, ó, e fazer isso com ele, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Conectar todos eles. Ó, afinal de contas, esse aqui não era um ponto A? Então, ó, aqui está um ponto A. Aqui está um ponto A. Vamos colocar por aqui assim, ó. E aqui está um ponto B. Aqui está um ponto B. Então, está todo mundo conectado entre o ponto A e o ponto B em paralelo. Opa, todo mundo em paralelo, senhor? Todo mundo em paralelo, porque ó, o ponto A seria aqui e o B aqui. Não vou fazer tudo de volta. Então, se do ponto A ao ponto B tem 120 volts, eu posso começar a brincar com esses caras. Ó, o que vai acontecer aqui? Eu sei que este cidadão aqui, ó, o 1, ele está recebendo 120 volts. O nosso U2 também está recebendo 120 volts. E o nosso U4, embaixo, o 4 também está recebendo 120 volts. Tranquilo todo mundo? Todo mundo recebendo 120 volts. Agora, se eu quiser calcular a corrente elétrica em cada um deles, ó, vai passar uma corrente elétrica aqui, vai passar uma outra corrente elétrica aqui e uma outra corrente elétrica aqui. Tranquilos? Se eu quiser calcular cada uma delas, é só fazer a continha, ó. U1 igual a R1 vezes I1. Qual que é o nosso U1? Nosso 1 é 120. É igual a 20 vezes I1. Perfeito, pessoal? Nossa, opa, daqui eu escrevi I2 sem querer, I1. Aí. Nossa corrente I1 vai ser igual 120 por 20 igual a 6 amperes. Opa, resolvido. Nosso outro cidadão do meio ali, ó. O 2 igual a R2 vezes I2. Qual que é o nosso 2? 120. Todo mundo tem 120. Quem que é o R2? 30 vezes I2. 120 por 30, nosso I2 vai ser igual a 4 amperes. Beleza. E o nosso U4, que está aqui no cantinho, ó. U4 igual ao R4 vezes a corrente I4. U4, 120. R4, 60 vezes I4, ou seja, o nosso I4 vai ser igual a 2 amperes. Então, se quisermos escrever aqui, ó, nós temos que a corrente aqui em cima, vai ser, ó, corrente I1 vai ser igual a 6 amperes. Aqui embaixo, ó, corrente I2 vai ser igual a 4 amperes. Aqui a corrente 2, dá uma arrumadinha aqui no espaço. E aqui nós temos a nossa corrente I4, que ela é igual a 2 amperes. Está aqui, ó, pessoal. Corrente I4 igual a 2 amperes. Beleza? Qual é a corrente total? Se você quisesse calcular a corrente total do circuito, que é a corrente que chega até aqui, né? É a nossa corrente I total vai ser igual àquela soma. 6 com mais 4 com mais 2 vai dar igual a 12 amperes. 12 amperes. Beleza, pessoal? Está resolvido o nosso circuitinho. Vai chegar a 12 amperes ali. E aqui a corrente de cada um deles. Se você quisesse calcular o valor da resistência equivalente total do circuito, bastava fazer 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R4, fazer essa conta toda daria 10 ohms de resistência equivalente. Perfeito, pessoal? Então, aqui iniciamos agora a ver exercícios que têm um curto. Na verdade, aqui não tinha bem um curto-circuito, porque não foi eliminado nenhum resistor, então nenhum resistor apagou, que é o que a gente costuma verificar nos exercícios de curto-circuito. Mas é uma forma um pouquinho diferente de você trabalhar. Perfeito? Então, mais um circuito resolvido. Bom, pessoal, é isso aí. Fizemos várias questõezinhas sobre circuitos mistos. Vocês viram ali que tem um passo a passo, então tem que fazer devagar, com calma, para não se perder. Próxima tarefa,
pegar a lista de exercícios, tentar resolver aquela lista com calma. Ela tem o gabarito, ela tem depois a lista comentada. E qualquer dúvida, como eu já mencionei no começo desse vídeo, live quinta-feira, tragam as dúvidas, a gente resolve. Perfeito, pessoal? Até mais, aquele abraço.